Sejam muito bem-vindos. Hoje nós vamos fazer algo especial. Vamos mergulhar juntos na primeira página da Bíblia para explorar uma das histórias mais fundamentais de todas, a criação em Gênesis. E olhem, isso é muito mais do que só uma sequência de eventos. É uma narrativa poderosa sobre como a ordem, o propósito e a beleza simplesmente emergiram do completo vazio. O nosso ponto de partida é o nada, o vazio. A Escritura descreve a Terra como sem forma e vazia. Imaginem uma tela totalmente escura, um abismo silencioso, coberto por trevas profundas, um verdadeiro caos primordial. Mas, atenção, não era um vazio de desesperança. Porque sobre toda essa vastidão, a palavra nos diz que o Espírito de Deus pairava, se movia. Sabe, como um grande artista diante da sua tela em branco, prestes a iniciar a sua obra-prima. É exatamente nesse cenário, um cenário de puro potencial, que a história da criação começa. Então, os primeiros 3 dias são totalmente focados em estabelecer a fundação, o alicerce do mundo. É a grande passagem do caos para o cosmos, do vazio para a estrutura. Deus começa a organizar o universo através de atos de separação e de distinção. Vamos ver de perto como isso tudo se desenrola. E a primeira ordem de Deus ecoa naquela escuridão total. Haja luz. E a luz surge. Pensem no poder disso. É um ato com um simbolismo profundo. A luz representa clareza, representa ordem. Então, o primeiro passo de Deus é separar essa luz das trevas. Veja bem, ele não elimina a escuridão, mas ele a distingue, definindo os domínios do dia e da noite. E com isso, o tempo começa a ser medido. Houve tarde e manhã, o primeiro dia. A ordem finalmente começa a emergir do caos. No segundo dia, a organização do espaço continua. A ordem de Deus é para que haja um firmamento, que é o que a gente chama de céu ou atmosfera, para criar uma divisão crucial. Ele separa as águas de cima das águas de baixo, estabelecendo essa expansão entre elas. Isso não apenas cria o céu azul que a gente admira, mas também já estabelece todo o sistema para o futuro ciclo das águas. A arquitetura do nosso mundo estava sendo erguida peça por peça, e cada uma com um propósito. O terceiro dia, ele traz uma verdadeira explosão de forma e vida. Primeiro, as águas se reúnem e assim revelam a Terra seca. A geografia do nosso planeta está sendo desenhada bem ali, mas a Terra não permanece nua de jeito nenhum. Imediatamente Deus a preenche com vegetação. E o que é mais notável aqui é o princípio da autossustentação. Cada planta já é criada com a sua própria semente, com a capacidade de se multiplicar. A vida foi projetada desde o início para continuar e para florescer. E aqui que a gente ouve um refrão, uma frase que ecoa ao longo da semana inteira. Após cada ato, a Escritura declara, e viu Deus que isso era bom. Isso não é uma expressão casual, ok, ficou legal. É uma declaração profunda de que tudo estava funcionando em perfeita harmonia com o plano do Criador. O design, a função e a beleza estavam perfeitamente alinhados. Essa bondade da criação é um reflexo direto do caráter de um Deus de ordem e de bondade. Bom, com as fundações estabelecidas, a próxima fase se inicia, a fase de povoar o cosmos. Os espaços que foram ordenados agora serão preenchidos. É a transição da arquitetura para a animação. O palco está pronto, e agora os atores entram em cena, começando com os luminares celestes, e depois com uma incrível diversidade de seres vivos. Agora, observem comigo a estrutura elegante da Semana da Criação. Isso não é uma lista aleatória. Há uma simetria poética e profunda aqui. Os primeiros 3 dias são de formação. O dia 1 forma o reino da luz. O dia 2, o céu e o mar. O dia 3, a terra seca. Certo? Os 3 dias seguintes são de povoamento. E aqui está o paralelo. No dia 4, Deus preenche o reino da luz do dia 1 com o sol, a lua e as estrelas. No dia 5, ele preenche os céus e os mares do dia 2 com as aves e os peixes. E no dia 6, ele preenche a terra seca do dia 3 com os animais e a humanidade. Essa estrutura não é acidental de jeito nenhum. Ela revela um planejamento e uma intenção extraordinários. No quarto dia, os céus são adornados. Deus cria o sol para governar o dia e a lua e as estrelas para governar a noite. O texto enfatiza muito o propósito deles. Eles são servos da criação, não divindades a serem adoradas, o que era um contraste direto com as crenças das culturas da época. A função deles é prática, servir de sinais, marcar estações, dias e anos. Eles são como o relógio cósmico de Deus, trazendo ordem e ritmo à vida na Terra. No quinto dia, a vida explode em movimento.
Deus comanda as águas a produzirem enxames de seres viventes, e os mares se enchem com criaturas marinhas de todas as formas. Ao mesmo tempo, os céus são preenchidos com aves. O silêncio do mundo é quebrado pelo som da vida. O planeta, que antes era estático, agora pulsa com o movimento nas águas e no ar. Com a criação desses primeiros seres vivos, vem também a primeira bênção de Deus. A ordem, sede fecundos, multiplicai-vos, é também uma promessa. Deus dá a eles a capacidade de perpetuar a vida e de preencher os seus domínios. A beleza da criação não foi projetada para ser um momento estático, mas sim um processo contínuo de florescimento. Chegamos ao sexto dia, e a atenção se volta para a terra seca. Seguindo o padrão, Deus comanda: produza a terra seres viventes. E assim surgem os animais terrestres, categorizados como domésticos, selvagens e os que rastejam pelo chão. A paisagem, que antes era vazia, agora está repleta de vida animal em toda a sua diversidade. A criação está quase completa. E agora chegamos ao clímax do sexto dia, o momento mais solene de toda a narrativa. Após preparar o mundo, enchê-lo de vida e beleza, Deus se volta para o seu ato final. E não se trata de apenas mais uma criatura. É a coroa de toda a sua obra, a criação da humanidade. A distinção aqui é fundamental. Enquanto os animais são criados segundo as suas espécies, a humanidade é única. Deus diz: façamos o homem à nossa imagem. E essa imagem de Deus não é sobre aparência física, é sobre função e caráter. Nós refletimos Deus em nossa capacidade de raciocinar, de criar, de amar e de nos relacionar. E com essa imagem vem uma responsabilidade, o domínio, que não significa exploração, mas sim um cuidado zeloso, uma mordomia sobre todo o resto da criação. E o texto nos oferece ainda mais detalhes sobre essa criação tão especial. O homem é formado do pó da terra, um lembrete da nossa conexão com o mundo material. Mas a vida em si é um dom direto de Deus. Ele sopra o fôlego de vida nas narinas do homem. E então, Deus declara que não é bom que o homem esteja só. De uma forma muito íntima, ele forma a mulher da costela do homem. E a simbologia disso é poderosa. Ela não veio da cabeça para dominá-lo, nem dos pés para ser subjugada, mas do seu lado, para ser sua igual e sua companheira. Juntos, eles se tornam uma só carne. O primeiro lar da humanidade é um jardim plantado pelo próprio Deus, o Éden. Um lugar de beleza perfeita, com árvores e frutos abundantes. Bem no centro, duas árvores simbólicas, a da vida e a do conhecimento do bem e do mal. E é ali que a humanidade recebe sua primeira missão: cultivar e guardar o jardim. E entendam, este não era um trabalho pesado, mas uma cooperação prazerosa com Deus, zelando pela perfeição que lhes foi confiada. Após 6 dias de intensa atividade criativa, a obra está completa. Mas a história não termina aí. O sétimo dia é diferente de todos os outros. Não é um dia de criar, mas de concluir, de celebrar e de santificar. O sétimo dia é o dia do descanso de Deus. E é crucial a gente entender que este não é um descanso por cansaço. Pelo contrário, é a cessação do trabalho, um sinal de que a obra está perfeita e completa. Ao descansar, Deus estabelece um padrão. Ele abençoa e santifica este dia, separando-o como um memorial da criação. É um convite para que a humanidade também pause, contemple a obra de Deus e celebre o propósito encontrado nela. No final do sexto dia, com a humanidade ali como a coroa da criação, a avaliação divina muda. Não é mais apenas bom. A declaração final é: viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Essa expressão denota perfeição, totalidade, harmonia absoluta. Cada peça estava no seu lugar, tudo funcionando como uma grande sinfonia de vida. A obra do mestre artista estava completa, e declarada por ele mesmo como perfeita. E assim, esta narrativa magnífica nos deixa com uma questão para refletir. Gênesis apresenta um universo que não surge do acaso, mas de um ato intencional de um Criador. Um cosmos onde a beleza foi planejada e a humanidade foi criada com valor e um propósito únicos. Se o universo tem um desígnio, o que isso sugere sobre o nosso propósito dentro dele? Ao contemplar a criação, talvez a gente possa encontrar os ecos dessa história, um lembrete constante de ordem, de beleza e, acima de tudo, de intenção.